da minha apresentação, o Império Dessangrando. E tem uma interrogação, sim. E a resposta a essa interrogação vai ser dada por vocês, alunos do que eu tenho que apresentar. Eu tenho que criar uma limitação no tempo para explicar a situação que está acontecendo no mundo e por que o Império estaria ou não estaria dessangrando. Vamos tomar como referência o fim da Segunda Guerra Mundial. A partir do que você criou toda uma estrutura mundial em busca da paz, as Nações Unidas, a família das Nações Unidas, as várias organizações que foram se desenvolvendo a partir desse momento, sempre com um defeito inerente ao fato de que aquela situação internacional, que acabou de ser legal, que foi criada para a Segunda Guerra Mundial, ele vinha com o problema da discriminação entre os países. Os vitoriosos da guerra se deram os poderes refletidos, por exemplo, no Conselho de Segurança. E mais adiante, refletidos no Tratado de Proliferação Nuclear. As 5 potências nucleares, as 5 potências nucleares ganhadoras da Guerra Mundial. De modo que, naquele momento, quando a ONU foi criada, ela havia 51 países apenas, quer dizer, não havia ainda a massa de países que foram criando no processo de descolonização. Mas era uma coisa que tinha que ser aceita. Era a realidade daquele momento, a realidade daquele momento justificava-se, inclusive por conta de uma falência anterior, depois da Primeira Guerra Mundial, do que se chamaram de Liga das Nações, que não conseguiu, por sua própria estrutura e suas falhas, não conseguiu evitar que houvesse a Segunda Guerra Mundial. Então, criou-se um novo mecanismo, uma nova estrutura, com o objetivo de garantir uma paz internacional longa e duradoura pelas gerações seguintes. Assim, é melhor também. Tá bom, ok. De modo que a partir desse mundo criado no fim da Segunda Guerra Mundial, você enfrentou uma realidade crua. Havia 2 potências nucleares naquele momento, Rússia, a União Soviética e os Estados Unidos. E essas 2 potências criaram, neste momento, o que se chamou de um mundo bipolar. E foi o início do período da Guerra Fria. Para você acomodar todas essas situações a partir dessa divisão do mundo entre 2 correntes ideológicas, sobretudo do ponto de vista do capitalismo contra o socialismo, experiências opostas naquele momento, você chega a se acomodar, mas, ao mesmo tempo, o processo de descolonização começou. Porque toda uma faixa do mundo, sobretudo a África e o Oriente Médio, estavam em processo de surgimento. Obviamente, os países vitoriosos, os países das grandes potências europeias em particular, se encarregaram de dividir e criar estados artificialmente que mais adiante iam dar como resultado inúmeras guerras. Se você olhar o mapa da África, o mapa do Oriente Médio, você não vai ver em outro lugar do mundo mapas com linhas retas. Porque não são fronteiras naturais, são fronteiras criadas artificialmente pelas grandes potências, segundo seus interesses econômicos e estratégicos. Então, era um mundo muito imperfeito que foi criado. E que continua imperfeito e continua criando problemas, dando problemas e sofrendo problemas. Não obstante o fato de que houve um processo de descolonização relativamente bem sucedido, com vários defeitos que eu pretendo levantar mais adiante, mas de qualquer maneira você tem uma massa crítica hoje em dia de 193 países que compõem as Nações Unidas, países que não existiam naquela época. De modo que este momento do mundo, que foi o momento bipolar da Guerra Fria em particular, ele foi se equilibrando e dando ocasião a que os países que iam se liberando do colonialismo começassem a assumir uma pequena, muito pequena voz internacional, sem muitos direitos. O direito mais
fácil para eles naquele momento era apenas ser um membro das Nações Unidas, se fazer como um país das Nações Unidas. Mas não tinha voz, como se diz em francês, uma voz ao chapitre, quer dizer, uma voz do capítulo, uma voz a ser ouvida com importância. E nessa fase, você olhava para o mundo, você tinha duas potências nucleares que conviviam mal ou bem, disputando a hegemonia e a influência deles no mundo. Tem outro movimento não alinhado, e foi um movimento muito saudável. E esse movimento evoluiu e hoje ele está reaparecendo com outra roupa. Isso eu vou falar mais adiante. No contexto puramente econômico, surgiu o que eles chamavam de Grupo dos 77, que eram 77 países em desenvolvimento, que tinham propostas e reivindicações em termos de participar do comércio mundial, da economia mundial e de conseguir lidar com as instituições que foram criadas a partir do fim da Segunda Guerra Mundial, com as instituições de Bretton Woods, Banco Mundial, FMI, etc. Que eram instituições que eram supostas ter um papel importante no desenvolvimento do mundo, mas que não chegaram a cumprir essa tarefa adequadamente por conta de todas as influências e de todo esse problema mais sério, que era a existência de potências que controlavam os destinos do mundo em todas as organizações. Os Estados Unidos, por seu potencial econômico em particular, eles exerciam uma voz mais forte, digamos, porque o que assustava os Estados Unidos apenas era o poderio militar da Rússia. Mas a Rússia passava por uma experiência que foi mal sucedida mais adiante e gastou toda a sua fortuna, tudo que fazia para se militarizar e poder competir com os Estados Unidos. Isso explicou mais adiante a falência do sistema socialista, sem dúvida. Os americanos, por outro lado, assumiram o papel que antes foi do outro império, que tinha sido coronado anteriormente pelo Império Britânico, e se sentiu no direito de começar a ocupar e dividir o mundo em áreas de interesse. Isso é o início, no fundo, é o início do começo do fim do Império, do meu ponto de vista. Porque o Império é o poder. E cada vez que tem mais poder, ele quer mais poder. Chega um ponto que eles ultrapassam sua capacidade de lidar com as crises que acontecem em decorrência desses poderes que eles assumem em várias partes do mundo. Os americanos estão vivendo este momento. Hoje em dia, os Estados Unidos têm quase 900 bases militares no mundo. Então, é uma coisa inacreditável. E, dentro desse processo, volto a falar da Guerra Fria, eles criavam, para o inglês ver de alguma forma, pelo que eu sou um pouco crítico desse ponto de vista, várias organizações multilaterais que davam uma cobertura legítima às políticas que eles faziam com toda a sua influência econômica, financeira e ideológica no mundo naquele momento. Aí criou-se toda essa família das Nações Unidas, como nós chamamos, a Organização Mundial de Saúde, a Organização da Agricultura, pouco a pouco a organização, primeiro o GATT, depois a Organização Mundial do Comércio, mas eles tinham controle dessas organizações de alguma maneira, por esse fato de, por serem a maior potência econômica do mundo, pelas regras das Nações Unidas, eles eram os maiores contribuintes dessas organizações. Naquele momento inicial, os americanos pagavam 25% do orçamento de todas as organizações. O Japão, que era a segunda economia naquele momento, pagava 20%, e assim você tinha uma escala de contribuição até o último país que pagava uma quantia simbólica, digamos. Isso lhes dava um grande poder de controle das organizações. Eles podiam, primeiro, eles tinham controle por conta desse poder econômico, eles tinham sempre controle da parte administrativa de todas as organizações. Os funcionários dessas áreas administrativas, em todos os lugares, eram sempre americanos. Sempre americanos, isso continua até hoje.
vou começar a falar um pouco de como começou, e porque eu digo que eu conheço do começo, a desmontar essa estrutura que eles criaram multilateral para tentar dar uma justificativa jurídica aceitável a que eles pudessem controlar o mundo de acordo com as regras dessas organizações. Eu fui o primeiro diretor-geral de uma organização muito recente, que foi a Organização para a Proibição das Armas Químicas. Um breve parênteses sobre isso. Logo depois da guerra, por conta já do aparecimento de armas nucleares, criou-se a organização, a Agência Internacional de Energia Atômica e o Tratado de Não Proliferação Nuclear para controlar o desenvolvimento de armas nucleares, sempre com a previsão de que as 5 potências nucleares não eram afetadas por esse tratado. Elas podiam manter suas armas nucleares com o compromisso de desarmamento nuclear que não houve. Nunca houve. E ninguém mais podia fazer isso. Óbvio que isso foi ignorado por alguns países, pouco a pouco surgiram potências nucleares que não fazem parte do Tratado de Não Proliferação e têm armas nucleares. Isso provocará uma observação que eu tirarei mais adiante sobre a posição do Brasil em relação a esse assunto. E eu tenho uma posição muito peculiar em relação a esse assunto. Mas hoje em dia você tem 5 potências nucleares tradicionais, você tem a Índia, o Paquistão, a Coreia do Norte. Então, a organização, eu sempre tive problema com esse tratado de proliferação. Quando eu tive no Itamaraty a posição de diretor dos organismos internacionais, meu padre desarmamento, proliferação, direito do mar, vários assuntos, eu tinha muita pressão por parte da minha chefia a que preparasse a adesão do Brasil ao Tratado de Não Proliferação, porque o Brasil não assinou o tratado, nem ratificou o tratado no momento em que ele foi feito. O Brasil ficou numa posição de espera, digamos, para ver como é que as coisas se desenvolviam. Corremos por uma outra solução, que é uma solução que as pessoas não levam em conta, que foi o tratado de Tlatelolco, a desmilitarização nuclear da América Latina, que é um tratado não discriminatório. Ele inclui toda a América Latina sem discriminação. As pessoas não dão muito bola para esse tratado, mas eu acho que esse é o tratado mais limpo e mais bem sucedido. E eles são ignorados pelas grandes potências em grande parte porque é apenas uma parte do mundo para eles. E para os americanos é apenas o quintal. De modo que eu segurei esse negócio. Até partir para a área como diretor da Organização das Armas Químicas, eu não dei início ao processo de adesão desse tratado. Eu tinha várias demandas a fazer em troca do Brasil aderir a esse tratado. 6 meses depois de ter saído dessa posição, o Brasil aderiu. Eu já estava nas armas químicas. Volto para as armas químicas. As armas nucleares foram utilizadas, como nós sabemos, apenas em 2 ocasiões, desnecessárias, a pretexto de assustar e terminar com a guerra em Nagasaki e Hiroshima. Nagasaki e Hiroshima. As armas químicas foram utilizadas largamente, sobretudo na Primeira Guerra Mundial, largamente pela Alemanha, pelo Japão e por outras potências. E a mortandade que aconteceu a partir das armas químicas foi uma coisa inesquecível. Tanto que hoje em dia, quando as pessoas falam na Grande Guerra, elas falam da Primeira, não da Segunda Guerra Mundial. Porque foi realmente uma coisa massacrante a Primeira Guerra Mundial. Houve um movimento muito grande de se criar uma organização para controle de armas químicas, porque naquele momento, nos anos 80, já começava a perceber que vários países começavam a desenvolver seus arsenais de armas químicas, sobretudo alguns no Oriente Médio, para ter algum mecanismo de proteção eventual a um ataque nuclear por parte de Israel. Israel desenvolveu sua arma nuclear, com auxílio, obviamente, dos americanos e dos franceses, e tinha um poder que nenhum outro país da área nenhum dispunha. Então, começou a aparecer esses centros
Porque a tecnologia para uma arma química, apesar de muito complexa, ela é muito mais fácil do que a tecnologia nuclear. Não depende de urânio, depende apenas de fórmulas químicas que você pode criar com algum input biológico, e são armas que destroem em um segundo. Se uma arma química tocar na sua pele, você pode respirar na hora e morre. Aí vocês vão perguntar, mas por que você aceitou essa posição? Eu aceitei essa posição porque essa conferência, esse tratado da PAC, era diferente do tratado de não proliferação. Ele não tinha separação de países, não tinha discriminação entre os países. Todos os países eram tratados da mesma maneira, em pé de igualdade. Isso me fascinou como desafio. Eu digo, será que é possível você dirigir uma organização dessa natureza, sem discriminar entre os países? Eu quero tentar, eu quero ter essa experiência. E foi aí o início da minha queda da Rigor, que vocês vão ver mais adiante. Os primeiros 5 anos foram muito produtivos, porque eu tinha a missão, primeiro, de destruir os arsenais existentes de armas químicas naquele momento, que eram fundamentalmente os Estados Unidos e a Rússia, os maiores arsenais de armas químicas, e o processo de destruição de armas químicas é mais caro do que o processo de construção de armas químicas. Você tem que, na verdade, construir uma usina para destruir as armas químicas, todos os mísseis que estão carregados no componente químico. Havia a Índia, havia o Irã e havia a Coreia do Sul. E outros países desconhecidos que poderiam ter esse tipo de recurso militar. As tarefas da organização naquele momento eram, destruir os arsenais. Nós tínhamos um corpo de 211 inspetores especializados em destruição, outro corpo especializado em fiscalizar as usinas químicas, as farmacêuticas, usinas químicas de todos os países membros da organização, de modo a se certificar de que nada estava sendo desviado daquela produção química para fins militares. Porque muitas dessas armas químicas eram criadas dentro dessas farmacêuticas, dentro das indústrias químicas. E assim foi feito no Irã, assim foi feito na Índia, assim, de modo que você tinha que mandar aqueles inspetores que visitavam ou examinavam toda a estrutura da fábrica para ver se não havia nenhuma possibilidade de distorcer aquela estrutura para fins militares. E a terceira coisa que você fazia na organização também era auxiliar os pequenos países mais pobres do mundo que têm a necessidade de alguma indústria química para a sobrevivência. Tecelagem, você usa corante de roupa, é um precursor químico. O que tem dentro de uma caneta Bic é um precursor químico. Entendeu? Então, você tinha que dar uma ajuda a esses países para poderem ter sua pequena indústria química no bom caminho. Essa era a parte, na verdade, mais fraca da organização, porque os países mais ricos não queriam dar dinheiro para isso. Mas eu dizia para ele, isso é muito importante, você tem que seduzir esses países, mostrar as vantagens e trazê-los para a organização em termos pacíficos. Bom, os 5 primeiros anos foram muito bem sucedidos. A grande parte do arsenal russo e americano nós conseguimos destruir com sucesso. Fizemos várias inspeções, eram praticamente diárias as inspeções, que era uma equipe muito grande de inspetores, mundo afora, inclusive no Brasil, e destruímos completamente o arsenal da Índia, do Irã e da Coreia do Sul. O arsenal da Coreia do Sul, a propósito, é muito engraçado, porque quando eu fui visitá-lo, ele parecia filme de James Bond, porque havia uma montanha, e essa montanha tinha uma porta. Você só via quando abriam aquela porta, e era oca. E dentro você via todas as armas químicas empilhadas, já vazias, made in USA. Os coreanos não desenvolveram armas químicas, e receberam as armas químicas prontas. Eu visitei as armas químicas do Irã, destruídas no deserto. Visitei as armas
da Índia, destruídas também no centro da Índia, numa área isolada. Mas o que aconteceu foi que eu não conseguia. Uma das minhas funções era trazer todos os países para a organização. No fundo, era trazer todos os membros da ONU para a organização para você ter a segurança de que havia um controle mundial efetivo nessa área. A minha dificuldade era sempre os países árabes, porque os países árabes não abriam mão de poder ter algum tipo de arma para enfrentar eventualmente um ataque de Israel. Israel, com sua política expansionista, que nunca parou, desde então, assustado. E isso foi uma tarefa muito árdua. Eu ia todo ano mesmo, nas Unidas, na Assembleia Geral, eu conversava com os países árabes, eu não conseguia lograr grande sucesso nessa área. Mas aconteceu um incidente. Enquanto isso, todos os inspetores que faziam as inspeções voltavam para a organização e eu, pessoalmente, ia assistir ao debriefing, que a gente dizia, para saber exatamente o que tinha sido feito. E só eu, como diretor-geral, tinha acesso a todo o resultado final daquela investigação. Porque você pode vazar informações e criar suspeitas indevidas em relação a alguns países. Né? Então, eu sempre tentei fazer com que os inspetores entendessem o seguinte: eles vinham de vários países, é verdade, mas o salário deles era pago pela organização com dinheiro do contribuinte, isto é, do país que era parte da organização, sem discriminação. Eles não ganhavam do governo deles. Eles viravam que eram funcionários internacionais e, portanto, a lealdade deles era devida à organização e não aos seus países de origem. Isso é um problema incrível dessas organizações internacionais, em particular na nuclear de Viena, porque eles respondem aos seus governos, em detrimento da política da organização, se ela não for bem feita. Isso provoca o que aconteceu recentemente, por exemplo, no Irã. Se você olhar a declaração do diretor-geral da AEA, ele provocou o ataque do Irã, ao dar uma informação desvirtuada 2, 3 dias antes do ataque. Já em combinação, obviamente, com os americanos e com os israelenses. Eu digo isso claramente, porque não tenho a menor dúvida que isso acontece, porque eu sei que pode acontecer. De modo que havia tido a guerra do Iraque, você se lembra, a primeira guerra do Iraque, e tudo foi destruído. Os ocidentais desceram, derrubaram, destruíram. Entre os meus funcionários dessa organização, eu tinha vários que haviam participado da primeira guerra do Iraque, que eram cientistas químicos, e me disseram: olha, nós não deixamos nada em pé no Iraque, só não matamos os cientistas, mas tudo foi destruído no Iraque, não tem condições de recompor seu arsenal químico mais. E aquilo ficou na minha cabeça. Anos depois, quando eu já estava diretor da ANPAC, os ocidentais já tinham descomposto, começando a descompor, a destruir o sistema, o governo do Iraque, ainda do Saddam Hussein sobrevivendo, queriam retirar algumas amostras que tinham ficado no laboratório dele no Iraque, algumas amostras de armas químicas. Mas eram pequenos vidros. Aí o Saddam Hussein proibiu a ONU de fazer isso. E a ONU ia fazer isso. E disse: se for o inspetor da OPAC, pode. O inspetor da ONU, não. Isso me acendeu uma luz. Por que o inspetor da OPAC pode? Porque nossa organização já tinha 3 anos de funcionamento, tinha um nome de honestidade, de não discriminação e não politização do seu trabalho de investigação. Esse é por aí que eu tenho. E comecei a contar. Complicado, vocês podem imaginar, porque o diretor de uma organização dessa tem acesso às inteligências dos países principais. Eu tinha acesso à inteligência britânica com frequência, a soviética, a russa, com frequência francesa, americana mesmo. Mas eu sabia que não tinha mais nada, realmente. Porque a inteligência fornece ao diretor-geral o alerta. Olha, pode ser, parece que aquele país está fazendo isso. Aí, quando eles disseram que aceitavam, o Celso Amorim era o diretor da comissão em Nova York, na ONU, encarregado dessa missão de recolher essas amostras.
e me telefona e pergunta: você empresta seus escritores para isso? Eu falei: com o maior prazer. E mandamos os nossos escritores, tentaram retirar, foi uma beleza. E disseram: então, por aí, eles nos respeitam. E nesses meus contatos eu consegui convencer a Líbia e o Iraque de que, se eles entrassem para a organização, eles estavam sob sanções permanentes. Né? Um mês depois, eu teria que fazer expressões e eu provaria que não havia mais nada. E eles poderiam começar a ter suas sanções suavizadas. Recebi o recado de que a carta estava chegando do Iraque e da Líbia. Comuniquei aos países principais da organização essa ótima notícia. Porque esses dois entrando na organização eram uma série de cartas. Egito, Síria, todo mundo ia. E o Irã já estava dentro. O Irã já estava dentro. O Irã não é país árabe. Apesar de ser um problema, o Iraque e o Irã é um caso à parte, sobre o qual eu gostaria de falar muito especificamente, mas se puder. Mas, de modo que, quando eu comuniquei, os países em geral receberam muito bem a notícia, porque era uma grande vitória para a organização. Quando eu entrei para a organização, havia 87 membros, que era o mínimo necessário para ter a organização. Quando eu saí, era 140 e pouco já. Mas ainda tinha uma massa crítica importante, que era sobretudo esses países no Oriente Médio. Bom, os americanos, na hora, ficaram absolutamente enlouquecidos. Mas quem autorizou? Eu falei: eu. A convenção me autorizou. É mandato meu pela convenção atrair todos os países das Nações Unidas para membros da organização. Aí a situação começou a ficar complicada para eles. Eles já tinham, obviamente, eu só vou perceber mais adiante, já tinham, desde aquele momento, um projeto, que era o projeto de Israel, originalmente. O Iraque. O Israel tinha obsessão com o Iraque e Irã, de atacar o Iraque. Só que eles não tinham pretexto. E queriam muito menos pretexto se fosse provado que o Iraque não representava nenhuma ameaça, porque já não tinha mais nada. Já não tinha mais armas de natureza nenhuma. Né? Não se esqueça que o Iraque teve um programa de arma nuclear que foi bombardeado 20 anos antes. Né? E só sobrava o Iraque, portanto, essas armas químicas, que foram, na verdade, criadas por cientistas franceses e europeus. Todo mundo sabe. Naquele momento que eles queriam criar aquela inimizade entre o Irã e o Iraque, que provocaram finalmente uma guerra entre Irã e Iraque, e o Iraque atacou o Irã e matou gente do Irã com armas químicas. De modo que eu disse: bom, eu vou me preocupar com isso, vou levar adiante esse projeto. Mas os americanos entraram violentamente numa campanha para me derrubar. Convocou-se uma reunião do Conselho Executivo, que é o Conselho de Segurança da organização, propuseram a minha demissão e perderam. E não tinha outra maneira de me demitir. Convocaram uma conferência contra a convenção específica para admitir o presidente da organização, o diretor da organização. Isso foi uma violação inacreditável da convenção e do direito internacional. Isso eles fizeram uma grande campanha, mundo afora. Os países ocidentais foram coagidos, obviamente, a votarem com ele, e, exceto a França, que não votou com os ocidentais. E, na verdade, quando houve essa conferência, eu não tive nenhum apoio do Brasil. O Brasil tinha que ter feito gestores de um dos países africanos, asiáticos, latino-americanos, para dizer: olha, nós colocamos esse brasileiro lá, ele não merece estar acontecendo nada disso foi feito. Eu vim aqui ao Brasil, falei com o presidente, Fernando Henrique, falei com o chanceler, não fizeram absolutamente nada. O que aconteceu? É que ficou parecendo que o Brasil tinha restrições a mim. Então, os países africanos queriam me procurar, e os asiáticos diziam: o Brasil não vai dizer nada. Eu dizia: não, vai. Resultado, sempre estiveram. E eu perdi, porque outros 40 e poucos povos dos ocidentais, a abstenção generalizada, e os poucos que votaram comigo. Os maus, que era a Rússia, Cuba, Irã, tá?
O México. Curiosamente, o México. Porque eu conheci o chanceler do México, que tinha sido meu colega em Nova York, na questão de isolamento. E ele me conhecia, sabia onde eu trabalhava. Bom, e aí eu fui demitido, etc. Mas é outra história. Mas eu te digo isso. Então, você vê, eu tentei fazer com que uma organização internacional pudesse trabalhar de forma independente, sem a pressão de quem mandava no mundo. E não deu certo. Eu acho que isso foi uma prova de que o multilateralismo não pode existir tal qual ele existe hoje, porque ele não sobrevive. Hoje, a Organização das Armas Químicas, ela não funciona mais. Ela não tem mais esses inspetores funcionários, eles são todos alugados dos países, portanto, eles respondem aos países, e eles inventam, como inventaram mais recentemente, que Síria tinha armas químicas. Não tinha armas químicas. E os inspetores que ainda estavam lá, da minha época, ficaram desesperados porque o relatório que eles prepararam não foi aceito pelo diretor de hoje da organização e ele mandou fazer um relatório oposto do que eles tinham encontrado. Eles vieram ao Brasil e mostraram o relatório dele e pediram ajuda. Aí eu criei um grupo com outros funcionários internacionais e professores de universidade para tentar sensibilizar a comunidade internacional de que tinha que ver o relatório dele, que nós confiávamos no relatório que tinha sido falsificado pelo diretor-geral, para impor sanções adicionais à Síria. Isso tudo já dentro do programa de invasão da Síria, de desmontar mais um país daquela área. Tudo bem. E aí eu quero dizer o seguinte: por que as outras organizações funcionam? Funcionam porque fazem o que as grandes potências mandam, em particular os Estados Unidos. Quando não fazem como a Organização Mundial de Saúde, os americanos dinamitam. A OMC, eles já acabaram com a OMC, porque não estava sendo interessante a eles, porque o tribunal que julgava as questões comerciais, na maioria das vezes, estava ganho por outros países, porque os americanos utilizavam políticas comerciais que não eram permitidas pela OMC. Tiraram os juízes do tribunal, o tribunal parou de funcionar e não funciona até hoje. E assim, o Unesco, saindo do Unesco, 2 vezes saindo de novo agora da Unesco. Então, o sistema, hoje em dia, o sistema já está acabado por conta da sua incapacidade de dar resultados concretos. Volto para trás para dizer por que piorou. Piorou em grande parte depois que caiu o muro de Berlim. Porque quando você ainda tinha 2 potências disputando uma guerra fria, você ainda tinha um tipo de checks and balances, né, no sistema internacional. Quando você destruiu um dos sistemas, ele entrou em colapso total, e nos primeiros momentos, inclusive com o Yeltsin, a economia russa entrou em completa decadência. O americano se sentiu o dono do mundo, os Estados Unidos se sentiram o dono do mundo, a grande potência e o grande modelo a ser imposto do mundo afora. Se eles já tinham, no passado, tentado mudar regimes no mundo para se acomodar à imagem e semelhança do seu próprio sistema, através de tentativas de golpe de Estado, como aconteceu aqui em 64, em outros países da América do Sul, mundo afora, ficou muito mais fácil para eles, porque não tinha mais a rivalidade que houve durante o período da Guerra Fria, quando a União Soviética ainda tinha seu poder de influência em alguns países, particularmente os países do terceiro mundo. Né? De modo que ali era um campo. E aconteceu aquele fenômeno que em inglês se fala hubris, eu acho que em português se pode dizer hubris também. Eles são os donos do mundo, e o Trump ontem é o melhor exemplo disso. Já tenho ouvido o discurso do Trump ontem. Eles são os donos do mundo, eles têm o poder, eles podem e querem e vão fazer. E não há nada, não há lei que os impeça de fazer o que eles entendem como o bem do mundo, que é o bem principalmente deles. O que aconteceu nesse momento é o seguinte: alguns países começaram a reclamar de que não era possível você violar as regras das Nações Unidas
eles não podiam continuar vetando, sem parar, inutilmente, todas as questões que haviam levado ao Conselho de Segurança, que aquele mecanismo tinha que ser modificado e tinha que ser reformado de modo a representar um mundo de 193 países e não um mundo de 51 países, como foi originalmente. E aí eles criaram, os americanos e os ocidentais, diz-se de passagem, a Europa, como a Europa é falida, ela é uma vassala dos Estados Unidos, desde que ela entregou aos Estados Unidos todo o poderio de controle da OTAN. Hoje em dia ela está à míngua, e a situação da Europa é trágica. Ela tende a se tornar apenas um grande museu do mundo, sem qualquer voz internacional, sem qualquer potência militar. De Gaulle faz muita falta. De Gaulle foi o homem mais importante para mim do século XX, porque era um homem nacionalista, tinha noção perfeita da capacidade do papel que a França tinha que desempenhar na Europa e no mundo. Mas, voltando ao que eu estava falando, aí eles começaram a criar o que eles chamam em inglês de rules-based orders. Eles criaram, entre eles, umas regras que não eram das Nações Unidas, eram regras próprias, e queriam impor essas regras ao resto do mundo. E levar todas as questões internacionais a partir dessa percepção. Então, podiam invadir ali, destruir ali, provocar as revoluções coloridas, no norte da África, no Oriente Médio, provocar a revolução colorida, a laranja, na Ucrânia, e sobretudo, e foi um grande equívoco dos americanos, foi aí que eles começaram a perder terreno efetivamente. Eles não prestaram atenção ao surgimento da China, porque a China aprendeu com a queda da União Soviética. Ela entendeu que a parte econômica estava errada, mas a parte política, a perestroika e a glasnost, a reconstrução e a transparência, não podiam ser utilizadas conjuntamente, porque essas duas juntas derrubaram a União Soviética. Então eles optaram por escolher manter um regime político forte e apenas fazer a reconstrução econômica utilizando os meios capitalistas controlados pelo Estado. E deu o que deu, e deu no que está dando. Então, os americanos não conseguiram avaliar isso corretamente. Então, e outra coisa, não conseguiram avaliar, por conta de falta de história, de conhecimento das grandes civilizações, a capacidade da Rússia, a Rússia histórica, que tem completa consciência da sua natureza de ex-império, de manter a dignidade. E a Rússia, apesar de tudo, hoje tem uma economia, por toda a guerra, que se recuperou de forma extraordinária. E, então, a partir desse momento, quando eles começaram a provocar crises inúteis, ao desafiar, por exemplo, a Rússia, achando que eles tinham poder, por serem os donos do mundo, de provocar um crescimento da OTAN até as portas da Rússia. Ora, você olha para trás, você vê o seguinte: o que é a OTAN? A OTAN é o pacto ocidental contra o pacto de Varsóvia. Era o capitalismo contra o comunismo. No momento que desmontou-se a União Soviética, caiu o muro de Berlim, o pacto de Varsóvia se desmontou, as repúblicas que compunham o pacto de Varsóvia foram se liberando do comunismo, a OTAN devia ter desaparecido, porque não tem mais sentido. A OTAN é contra o quê, finalmente? Mas não, eles começaram a utilizar a OTAN para interferir em áreas extraterritoriais do Atlântico. Começaram a querer interferir no Oriente Médio, até na Ásia, a pretexto de impor as suas regras internacionais, rules-based international order, que eles chamam, né? A ordem internacional baseada em regras deles, não regras das Nações Unidas. Então, o problema, a Ucrânia, foi combinado naquele momento com Gorbachev e o Reagan, que acabava a guerra, acabava o muro de Berlim, mas que respeitariam
as preocupações de segurança da Rússia. E o princípio era não trazer as ex-repúblicas soviéticas para a OTAN, porque precisavam mais da OTAN. Porque aquilo para eles significava que na porta deles, de novo, um poderio militar colado às suas portas. Eles não podiam permitir isso por conta de sua própria segurança. Não se esqueça que naquele momento, economicamente, a Rússia estava muito fragilizada. E o que acontece é que eles conseguiram, eles não deixaram cair essa situação, começaram a forçar vários países que queriam, inclusive, entrar para a União Europeia, mudar de regime, etc. E por favor, desde os países bálticos até embaixo, a Rússia ficou cercada por países que estavam do lado ocidental, na OTAN, que ainda existia, inutilmente, uma provocação muito grande à Rússia. A Ucrânia não, porque a Ucrânia, para a Rússia, tem uma simbologia muito grande. Foi pela Ucrânia, a Ucrânia é a passagem dos ataques ocidentais à Rússia. Foi como Napoleão entrou na Rússia e foi como Hitler entrou na Rússia. Então, para eles, a Ucrânia é um terror, porque é por ali que as invasões ocorreram historicamente. Por isso que eles tinham combinado que a Ucrânia ficava um país neutro. Isso não foi respeitado por nenhum presidente americano, nem pelos presidentes democratas. Eu devo fazer um parênteses para dizer o seguinte: nos Estados Unidos, não há praticamente diferença de visão internacional entre os democratas e os republicanos. Pela simples razão de que não são eles que decidem a política externa americana. A política externa americana foi definida pelo Eisenhower como presidente. Quando ele terminou o mandato dele, as pessoas esquecem. Ele disse o seguinte: governar os Estados Unidos até que é fácil. Governar o Deep State, o Estado profundo, é quase impossível. Porque existe desde então nos Estados Unidos, e isso foi se fortalecendo com o poderio econômico e militar dos Estados Unidos, um núcleo, que é o Estado profundo americano, que é quem controla, na verdade, o governo americano, que define a política externa americana. E, às vezes, até a política interna americana. Ele é composto de quê? Do complexo militar industrial, do sistema financeiro internacional, que é fundamentalmente um sistema dos grandes bancos tradicionais judeus do mundo, desde Rothschild, etc. E os departamentos de Estado, que para nós é uma novidade, porque você não imagina que o Itamaraty deles tem um poder tão importante como tem nos Estados Unidos. Eles têm um corpo histórico que tem controle da política externa e todo o controle do que se faz, se você faz guerra ou não faz guerra. O próprio Pentágono tem menos poder na definição de guerras que vão ser feitas ou não vão ser feitas. Os departamentos de Estado e esses lobbies do Estado profundo é que definem, aí o Pentágono cumpre. Isso são peculiaridades que as pessoas aqui não se falam isso na nossa empresa. A nossa empresa é toda corporativa. Todos os jornais dizem a mesma coisa, e todas as verdades que vocês leem, uma narrativa única. Daí que eu depois, no final, quero recomendar a vocês outro tipo de acesso à informação que não passa necessariamente pelo copiar e colar, que é o que faz a nossa imprensa de hoje em dia. É tudo copiado da Associated Press, ou da Reuters, etc. Não tem independência de visão. Não tem fontes independentes de visão. Mas isso, então, eu estava falando no Estado. O Clinton, por exemplo, fez uma reunião e decidiu que tinha que colocar mais países na OTAN. Mais adiante, essa reunião de 2006, eu acho que foi a pior reunião que pôde haver em termos de provocar essa situação que hoje nós estamos enfrentando, que é a guerra na Ucrânia. Essa guerra na Ucrânia não foi provocada pela invasão russa, ela foi provocada pelo Ocidente. Em 2014, eles derrubaram o Yanukovych, que era o presidente eleito, porque achavam que o Yanukovych não queria. Ele até que aceitou, no primeiro momento, aceitou considerar a história da OTAN. Quando ele leu o tratado que estava impondo a ele, que entrar para a OTAN, ele percebeu que aquilo era uma entrega completa da Ucrânia ao poder militar dos ocidentais da OTAN. Ele desistiu.
e ele foi derrubado. Provocaram aquela questão de Maidan, a praça de Maidan. E se você olhar no noticiário, você vê a Vitória Lula, que era do Conselho de Segurança Nacional Americano, na praça, vendendo pão, distribuindo pão, fazendo um levante social para derrubar o governo e colocar o comediante Zelensky, que hoje é o presidente da Ucrânia. De modo que criou-se uma situação e a Rússia tentou um acordo de Minsk para parar, dizendo a Ucrânia fica neutra. E em nenhum momento a Ucrânia pediu vitória, a Rússia pediu vitória. No obstante, eles continuaram insistindo. Quando houve a invasão em 2022, condenar a invasão, sem dúvida, a Rússia não devia ter invadido, mas ela teve que invadir porque as populações da fronteira imediata dela, Donbass, a região do Donbass todo, é russa parlante. Ainda que russo e ucraniano eu falo russo é a mesma coisa, dá para entender os dois da mesma maneira. Mas ela é russo porque ela é russa praticamente só o sófrone. E estavam sendo bombardeados, porque a Kiev, quando fez a Constituição, não tratou as populações dessa área em pé de igualdade. Eles tinham menos direito do que aqueles que moravam na parte ocidental da Ucrânia. Então, havia uma discriminação em relação às populações da fronteira com a Rússia. E estavam bombardeando as populações. Foi nesse momento que o Putin alertou: pare de fazer isso, porque eu vou ter que invadir. Você leu isso na imprensa aqui? Não. Porque a imprensa ocidental não contou que estava havendo um bombardeio das populações russas da fronteira com a Ucrânia e a Rússia. Só anunciou o momento que o Putin bombardeou. E, diga-se de passagem, o Putin não tinha essa intenção de bombardear. Por quê? 2 semanas antes do bombardeio, ele fez um acordo com quem? Com o Zelensky. O acordo foi feito em Istambul. O acordo selado com a promessa de que a Ucrânia não entraria para a OTAN e daria direitos às populações da fronteira. Ponto. Boris Johnson saiu de Londres para o Zelensky e proibiu o Zelensky a mão dos Estados Unidos, obviamente, e os russos têm, e os britânicos têm uma russofobia intrínseca. Eu fui embaixador lá, eu conheço lá, tem gênero inglês, eu sei o que é isso. Eles têm uma russofobia intrínseca. Eles proibiram o Zelensky de fazer acordo. Esse acordo teria resolvido tudo. Porque era totalmente aceitável, não havia anexação de território, apenas havia aceitação de que a Rússia sempre pediu. Não é intervenção. Só foi aceito em Istambul e desmontado 10 dias depois pelo Boris Johnson. E aí a Rússia da Rússia. Então, a gente tem que olhar essas situações com uma certa tolerância. As coisas não são preto e branco, como elas parecem. Então, isso, você cria um foco de guerra. Só que, nesse processo, essa guerra foi toda alimentada, sobretudo pelo governo Biden. E não se iludam, os governos democratas, às vezes, eles são muito mais agressivos e guerreiros do que os governos republicanos, curiosamente. O presidente americano que mais fez guerra foi quem? Alguém acerta? Obama. Ninguém se dá conta disso. Porque eles tendem a ser muito mais, eles escapam muito mais eles não são de realismo político, eles são mais uns liberais que tentam impor seus valores. Eles não têm a noção de poder examinar o poder, examinar o que significa o poder e conseguir entender o limite do seu próprio poder. A cabeça realista é essa. Os republicanos são um pouco mais realistas desse ponto de vista. Na verdade, o presidente mais interessante que houve foi o presidente Bush pai, depois do Eisenhower. Eu acho que foi o segundo melhor presidente americano, republicano. Esse conhecia o mundo, esse tinha noção do limite do poder americano. Ele foi quando ele sabia que podia ir.
quando ele fez a Primeira Guerra do Iraque. Ele foi condevido por daí. Bom, mas o problema é que sempre o deep state vem e interfere. Chegando hoje, você vê, o Trump tinha uma plataforma, que é o projeto 2025. Não sei se vocês tiveram ocasião de ler pedaços desse projeto, mas é todo um projeto do governo completamente absurdo. E está muito refletido, aliás, no discurso que ele fez, medíocre e alucinado ontem nas Nações Unidas. Mas o projeto do 2025 é um projeto de tentar salvar, neste momento, o mundo unipolar. Porque eles se deram conta que apareceu a China, a Rússia se recompôs, a Índia começou a aparecer, o Brasil começou a ter projeção, a África está tendo projeção, a política externa chinesa é muito mais hábil, porque ela não muda regime. Ela apoia regime, faz estrada, faz porto, faz o que quer que seja. E faz comércio. A política externa americana ela muda o regime para ficar igual, para poder controlar. Daí o fascínio deles terem com o governo bolsonarista, porque, como ele disse na Assembleia que ele foi, I love you, Mr. Trump. É isso. E então, eles tentam mudar esse regime mundo afora, para ter aliados. E a América Latina, eles não querem problemas aqui, porque os problemas são muito menores aqui na América Latina, porque eles têm que pegar no resto do mundo. Então, eles fizeram uma atualização da doutrina Monroe, um pouquinho, uma pimentinha nova. Isso aqui é nosso quintal. Volta a ser nosso quintal, ninguém se meta. Mas esse quintal tem que ficar mais obediente ainda. As populações desses países têm que pensar como nós pensamos. Nós temos que incutir os nossos valores nas populações desses países da nossa América Latina. Nós temos que incutir os valores cristãos neopentecostais, todo esse tipo de coisa, toda combater toda essa corrente woke, como eles chamam, voltar a sustentar todos os valores de família e, sobretudo, não permitir muita leitura, muita cultura, porque isso é perigoso. As pessoas começam a pensar e, ao começar a pensar, elas vão começar a abrir horizontes e desafiar as verdades que nós queremos que elas acreditem. Então, isso tudo é só para me falar um pouco da América Latina. E aí tem uma questão chave também do Oriente Médio. Isso aí é uma história que não começou agora. Começou desde o século XIX, com Theodor Herzl na Áustria, que era um jornalista que recuperou uma ideia bíblica de um Israel histórico, bíblico e tal, e criou um movimento sionista. Não se falava em sionismo naquele momento. O sionismo, ele criou o sionismo porque durante algum tempo ninguém misturou o sionismo com semitismo. Durante muito tempo. Isso é um fenômeno muito mais recente. O que aconteceu é que os judeus do fim do século XIX e começo do século XX começaram a ser perseguidos pelos regimes da Europa, sobretudo da Europa Central. Né? A maioria dos judeus que vieram vinham da Rússia, da Ucrânia, sobretudo. Aliás, se você olhar em todos os presidentes de Israel, desde Ben-Gurion, esses nomes todos, Golda Meir, Ben-Gurion, Netanyahu, tudo é nome ucraniano. Eles modificaram, eles judaizaram o nome, mas o nome deles não é esse. É tudo diferente. Eles são todos oriundos de imigrantes ucranianos, que foram para o Oriente Médio quando se criou, a Declaração Balfour, a ideia de ter um Estado judeu na Palestina. Tudo bem, está certo. Quiseram dar um Estado judeu. Por que quiseram? Em grande parte, as pessoas não se dão conta que os europeus, os ingleses em particulares,
não os queriam lá. E a ideia de criar um Estado para eles fora da Europa foi deles. Eles queriam que esses judeus não ficassem na Europa. Curiosamente. Ninguém se lembra disso. Ninguém se lembra disso. Ninguém se lembra que o Begin, por exemplo, era um terrorista que atacou e bombardeou. Ele tinha briga com o governo britânico naquela época. Então, a coisa toda é aquelas. Quando a Nações Unidas resolveram fazer a partida da Palestina, tudo bem, foi uma fake a resolução. O presidente da Assembleia era o João Aranha, brasileiro. Eu, se tivesse sido ele, eu tinha olhado aquela resolução e tinha me dado conta de que a resolução não estava certa. Primeiro, ela dividia de forma desigual. Eram 30%, 20% de palestinos com 65% do território. E 60%, 80% de palestinos com 20 e poucos por cento do território. Isso não se faz. Isso não podia dar certo. E não deu certo. Porque naquele momento você devia ter determinado, criávamos os dois estados ao mesmo tempo. Não fizeram isso. Criou-se da Israel e não se criou da Palestina. E outra, quando começou a chegar as populações judaicas que começaram a chegar no resto do mundo para lá, elas foram ocupando parte da Cisjordânia, a grande parte onde estavam os palestinos. Foi naquele momento, inclusive, que houve a grande Nakba, que foi palavra que significa catástrofe em árabe, né? Porque eles tiveram que sair correndo da Cisjordânia e todos jogaram em Gaza, e Gaza parada porque depois só tem água, depois só tem mar. Então, o trauma da Nakba sempre ficou na cabeça dos palestinos. A comunidade internacional errou. Devia ter ajudado e patrocinado politicamente a construção de um Estado palestino. Fez o contrário, seguiu cegamente já por interesses americanos, sobretudo, de desmontar e controlar o Oriente Médio, a política de Israel. Porque Israel foi um instrumento deles. Eles armaram Israel, criaram a mentalidade de Israel expansionista e, na evolução da história, hoje você tem um grupo que está mandando no país, que o Netanyahu, o ministro da Finanças e o ministro da Defesa, que tem uma visão completamente tradicional que o judeu normalmente não tem, mesmo Israel, que é a grande Israel. Isso é uma coisa bíblica, mas não significa que Israel tem que ocupar não só da Jordânia até o mar, como, nessa visão do Netanyahu de hoje, é o sul do Líbano, é o sul da Síria e é o norte da Jordânia. E, pasmem-se, de Chipre. Eles estão comprando metade de Chipre. A ideia de ter uma grande Israel que é muito maior do que a gente imagina. Eles já invadiram o sul da Síria, a pretexto de proteger os drusos. A própria da Síria já não existe mais também, como a Líbia não existe mais, como o Iraque também não existe mais. E quem é que é o presidente da Líbia? Alguém sabe? Eu não sei. Onde é que é a capital da Líbia? É Trípoli? Eu não sei. Aquilo não é um país, não é mais. Como é que está o Iraque? O Iraque agora está amigo do Irã. De tudo que os americanos fazem, dá errado. Está dando errado. E eu vou dizer mais. Eles estão desmontando o Líbano, porque o Hezbollah o Hezbollah é a população libanesa. É o sul do Líbano. Eu conheço muito bem, de família lá ainda. Eles são xiitas. Eu faço parte do grupo cristão, porque ainda é dividido entre cristãos, xiitas e sunitas. O presidente é cristão, o primeiro-ministro é sunita e o presidente do parlamento é xiita. É sempre assim. Então, isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo. Infelizmente, isso não vai dar certo para Israel. Porque Israel tem todo o direito de existir como Estado. Mas, infelizmente, provocado pelos americanos por causa dos seus interesses do petróleo daquela área, pela destruição e repartição de todo o Oriente Médio, que é sempre o que eles queriam. Eles queriam derrubar o Iraque, criar em pedaços, queriam fazer a mesma coisa com a Síria, e fizeram, porque a Síria do norte, dominada pela Turquia, a do litoral, está
dominada pelos, ainda, grupos do exército islâmico, e a do sul, ocupada por Israel. Então, são países inviáveis. O grande equívoco deles, e aí vem um cúmplice americano de novo, foi não entender agora que o bombardeio em Doha, que era aliado histórico deles, para matar os chefes do Hamas, que estavam negociando o cessar-fogo e a paz, isso causou um impacto enorme entre as grandes monarquias árabes, riquíssimas daquela região, que mostrou que Israel não quer cessar-fogo, Israel não quer a paz, para matar o agente que estava negociando a paz, como eles fizeram. Imediatamente, o que acontece? A Arábia Saudita, que era a que ia fazer os acordos de Abraão, lembra? O acordo de Abraão, ia fazer relações diplomáticas com Israel. Os acordos de Abraão não eram bons para a Palestina, porque eles ignoravam a Palestina, não ia ter Palestina. Mas, de qualquer maneira, naquele momento isso aconteceu. A Arábia Saudita imediatamente fez um acordo. Ninguém está prestando atenção a isso. Estratégico com o Paquistão, outra potência nuclear, acordo que inclui a utilização de arma nuclear para defender a Arábia Saudita. De modo que hoje você tem mais uma potência nuclear. A Arábia Saudita. Você tem uma potência nuclear ali, imediatamente os todos os países da área vão querer ter também. Então, eles estão provocando uma proliferação de armas nucleares que vai ficar incontrolável. Outra coisa, eles estão montando, e pode acontecer no próximo mês, uma reinvasão do Irã. Porque, vocês também não sabem, porque a criança daqui também não contou, o Irã causou um enorme dano a Israel. Não foi o contrário. O programa nuclear iraniano está lá. Estão bem construídos, tão profundo que eles não conseguem destruir. E os iranianos têm a tecnologia para enriquecer o urânio a qualquer nível, como nós temos. Nós temos trabalhado com uma tecnologia que é nossa, não é de ninguém mais. Um outro tipo de tecnologia, que criada pelo nosso almirante Otto. De repente, pode ir. Se eles invadirem, me dando, como eu tenho medo que possa acontecer até novembro, isso vai causar uma grande crise mundial. Porque eu não estou vendo a Rússia, a China e a Índia ficarem caladas se eles invadirem o Irã para valer. E o Irã vai reagir, porque o Irã tem como reagir. A não ser que os americanos entrem na guerra direta. E não por procuração, como eles têm sempre feito ali naquela área. Né? Israel que ataca, dá uma ajudinha lá, etc. Se houver uma invasão de Israel agora, até novembro, nós correremos risco de uma grande catástrofe. Porque a única maneira de reagir vai ser, efetivamente, utilizar uma arma nuclear. E, do modo como o governo de Israel está se portando, não vai lhes sobrar alternativa a não ser fazer isso. Eles não medem as consequências. Um governo que perdeu a noção da própria necessidade de sobrevivência. Já tem 1 milhão de israelenses que saíram da Israel. A imprensa aqui não está contando isso. E tem muita gente indo embora. E tem muito militar, não reservista, militar israelense, entregando os pontos, entregando o uniforme, sendo que não pode mais continuar por essa guerra. Então, é grave a situação. E a gente não tem acesso porque nós temos sempre a mesma coisa, não importa o jornal que você for ler, não importa a televisão que você assiste. Vocês têm que procurar uma série de pensadores, e aí eu digo, estou encerrando. Então, eu encerro com uma palavra, eu queria muito falar sobre o Brasil, rapidinho. Eu queria falar sobre o Brasil e nossa, por conta de toda essa situação, toda a questão nuclear, eu queria falar que o Brasil, nós temos que começar a entender que nós temos que entender a necessidade de ter uma
com forças armadas efetivas e capazes. Nós temos que ter uma base industrial de defesa, uma política de defesa forte, pelo nosso tamanho, pelas nossas riquezas, pela proteção dos nossos fronteiras. Eu ouvi do chanceler, na época, que o Brasil não precisava de forças armadas, bastava ter uma polícia de fronteira como a Costa Rica. Sim, coisa escandalosa. Precisamos, sim, precisamos que as nossas forças armadas estejam muito bem montadas, precisamos ter uma política industrial de defesa para que elas possam, em coordenação, não separadamente, decidir o que é necessário, com grande capacidade, uma equipe civil que pense em estratégia junto com eles, para criar toda a nossa política de defesa efetivamente. Não é um livro branco de defesa, não. É uma política de defesa, identificando quais são os problemas futuros e como é que nós vamos equipar essas forças armadas, o orçamento que vai ser dado para elas, de modo que elas possam trabalhar coerentemente entre elas e interagir em termos de recursos, navio, avião, o que quer que seja. Coisa que não existe necessariamente. Né? Eu negociei submarino nuclear. Esse submarino, eu fiz uma negociação na França. Eu fiz a negociação do avião de caça. Por um equívoco interno, nós escolhemos o avião errado, eu acho. O avião que nós precisamos era um Rafale francês, que tem uma autonomia de voo enorme. Esse avião que ainda não vi voar, esse sueco, ele é metade americano, para começar. Não tem transferência de tecnologia, para começar. E ele não consegue voar do aeroporto da Chuí sem parar em Goiânia. Aí não é possível. Como é que ele faz uma plataforma de 300 milhas e vai voltar de Atacama? Isso está equivocado. É só para chamar a atenção de vocês, fiquem de olho nessas coisas. Fiquem de olho em outras coisas. Nós temos uma base americana no Brasil, ninguém sabe. A base de Alcântara foi desmontada e foi alugada para os americanos com a condição de que o dinheiro do aluguel não pode ser usado no nosso programa espacial. Eu não posso aceitar isso. Ninguém fala isso na criança. Vocês têm que começar a estudar, se preocupar com isso. Vocês vão ser professores, vocês podem ser jornalistas, vocês têm que denunciar esse tipo de situação. Porque isso é uma coisa inaceitável. Situações dessa natureza. E voltando a isso, só para encerrar, ou talvez eu nem encerre curso, porque é um assunto mais controvertido e eu prefiro deixar para uma outra ocasião, se houver. Mas eu queria agradecer a vocês pela atenção, dizer que, lamentavelmente, eu não posso fazer uma coisa muito bem estruturada, mas eu queria dar para vocês assim, os highlights do que acontece no mundo e, sobretudo, chamar a atenção de vocês. Vejam vídeos do professor Jeffrey Sachs, Prêmio Nobel de Economia, John Mearsheimer, um outro pensador importante, Aaron Matei. Isso tudo está no YouTube, se vocês procurarem. John Whitbeck, H-I-B-K, e tem vários outros. A partir desses, vocês vão começar a identificar outros. Essas pessoas têm uma rede de informação muito interessante, muito importante, e elas não têm acesso à mídia corporativa, porque a mídia corporativa é defendida por um grupo, que é o grupo das finanças mundiais, que só serve para fazer o que é o interesse das finanças mundiais e para desenvolver o rentismo em nível internacional. É isso. Muito obrigado a vocês pela atenção. Embaixador Bustani, um banquinho mal educado, temos de cortar a sua palavra, porque nos aproximamos do encerramento, de fato, às 13 horas. Queria chamar a atenção duas falas do senhor. Primeiro, a fala final, em relação
a absoluta necessidade que o Brasil tem de forças armadas de verdade, né, equivalentes ao seu tamanho no sistema internacional. Se existe um único objetivo do nosso Instituto, ele é justamente criar uma massa crítica de especialistas preparados para a elaboração de uma doutrina, de uma política de defesa e de forças armadas, como dizia lá o nosso documento, Estratégia Nacional de Defesa, dê ao governo brasileiro a capacidade de dizer sim no sistema internacional, quando quiser dizer sim, e não quando quiser dizer não. E assim a gente realmente consegue ter um país soberano de verdade. O segundo aspecto é recomendar mais uma vez aos nossos estudantes, eu creio que a nossa secretaria enviou a eles o filme Sinfonia de um Homem Comum, foi a primeira parte da fala aqui do embaixador, né? E o filme, até do ponto de vista cinematográfico, assisti ontem, e é um filme impressionante, obrigatório, e que vale muito a pena, né? No Now, tá? A fala do embaixador, ela ilustra muito bem o que a gente às vezes ensina em sala de aula, né? Que é esse choque entre a institucionalidade do poder da ordem internacional, as organizações, mas a interação com a diferença de poder existente entre as nações. Né? E a fala dele, a vivência dele, né? É fácil, a gente fala, não é fácil não, mas é um outro tipo de experiência ter aqui conosco um ator que viveu isso. Aquela parte dos arapongas na sua sala, lá em Iowa, onde foi descoberto as escutas, né, durante o período que ele fez parte como diretor da UPAC, e desafiou a grande potência, é impressionante. Nós finalizamos, então, me dando... Por favor. Desculpa voltar com uma palavra, mas eu estava tão envolvido com o fio da meada da minha fala que eu esqueci de bater com vocês com uma peça muito importante. O Lula ontem fez um discurso que eu considero o melhor discurso que ele jamais fez nas Nações Unidas. Vocês leiam aquilo com muita atenção, porque o conteúdo e a densidade do que está dito aqui é absolutamente extraordinário. Soberania, democracia, meio ambiente e multilateralismo. Ele dá a fórmula para o mundo. Ele dá a fórmula para o mundo e a partir daí vocês começam a encarar os BRICS. Porque a maneira de você mudar essa situação mundial só tem uma. É através dessas potências emergentes que têm a maior população do mundo, o maior PIB do mundo, e são 4 potências nucleares agora fora da Saudita. Que é a Rússia, Índia e China. E as riquezas desses países. Esses países podem chegar para os outros, agora vamos sentar na mesa e conversar, porque como está, não dá mais. É só por aí. E quanto mais países entrarem para isso, melhor. Eu acho que a solução do mundo, rever a situação do mundo, só pode ser feita através de uma reforma das instituições a partir do que os BRICS vão trazer. Sem pensar em que regime é. O que importa é que respeite a soberania do mundo. Ok? Obrigado. Vou fazer uma pergunta e só para avisar para todos, eu sou da área de saúde, mas eu me interesso muito pela questão de relações internacionais
e área da defesa, e eu sou um fã do Instituto de Estudos Estratégicos. A minha pergunta é o seguinte: o senhor falou do Estado profundo, quando se referiu aos Estados Unidos. O Estado profundo é responsável, direto ou indireto, pelo genocídio na Palestina, provocado pelo primeiro-ministro e a cúpula do governo dele? O Estado profundo tem uma relação direta ou indireta? E o senhor poderia exemplificar quem faz parte desse Estado profundo? É muito difícil dizer que tem uma relação direta, porque eu não tenho essa informação. Mas, obviamente, como eu disse antes, Israel é financiado e é armado pelo Estado Profundo americano, que sempre foi. O Estado Profundo é o complexo militar industrial, é as finanças americanas, são os bancos americanos internacionais, JP Morgan, Rothschild e pelo Departamento do Estado. E a burocracia histórica do Departamento do Estado, isso é geracional, é extremamente agressiva, guerreira. E é uma burocracia que não tem empatia. Ela não se importa do que as pessoas vão. Isso é histórico. Por isso que os americanos provocam tanta guerra e tanto lugar do mundo. Eu acho que a responsabilidade pode ficar profundamente assim, porque eles permitem que Israel faça isso e, como se diz em inglês, get away with murder. E literalmente with murder. Obrigado. Bom, vamos ter mais uma pergunta só, sintética, por favor, que já estamos no horário. Obrigada, agradecer, embaixador. Eu queria perguntar, ontem o Gustavo Petro fez um discurso dos mais interessantes também na ONU, e ele cita a coisa do United for Peace, e ele propõe até uma tropa de deposição para ir lá, que nem não seria Capacetes Azuis, que seria, ele estava conclamando que os países, sobretudo do setor América Latina, fossem em defesa para cessar o genocídio no terreno. E aí eu pergunto, essa coisa que o senhor está mencionando no quintal, mas para o Brasil e para os países latino-americanos, seria deveras interessante resgatar o direito de Genebra e o direito de Haia, que está sendo massacrado e pisoteado em Gaza. Então, eu gostaria que você pudesse falar brevemente essa coisa do não alinhamento, no resgate do governo não alinhado, nessa coisa sul-global que Gustavo Petro está capitaneando. Ele organizou o grupo de Haia e ele está clamando à sociedade civil internacional e aos povos do mundo para que eles forcem uma reforma dos organismos multilaterais. Se o senhor pudesse comentar isso e se isso interessa ao Brasil. Obrigada. Eu vou responder um pouquinho rapidamente, porque esse é um assunto para outra conferência. Mas eu não sei se você mencionou a possibilidade de utilizarmos o mecanismo de United for Peace. Eu pensei nisso, mas não há possibilidade. Ele foi usado 13 vezes na história das Nações Unidas. Mas, para você utilizar, ele passa pelo véu. Então, enquanto o veto arbitrário é completamente abusivo dos Estados Unidos, como ele tem feito ultimamente, não passa na Peace. Não vai passar. Porque ele só passa quando não tem outros termos permanentes de conceito de segurança envolvido na questão. As outras vezes não tinha. Se tiver um membro, não passa. Então não é por aí. Agora, obviamente, quando se for rever toda a ordem internacional, eu acho que o papel da Corte Nacional de Justiça, Tribunal Penal Internacional, tudo isso tem que ser repensado também, porque a realidade é outra. Volto a dizer, não somos 51, somos 193. O mundo tem que levar em conta isso. Bom, infelizmente, o nosso tempo chegou ao fim. O convite para um retorno já está feito, obviamente, tem muitos assuntos a serem tratados. Eu passo ao senhor aqui uma singela homenagem a essa aula magna, né? Agradecer mais uma vez o nosso embaixador, que, como o professor Eurico disse, é parte do nosso conselho acadêmico, consultivo, né?
Muito orgulho de tê-lo aqui. Agradeço a todos. Não deixem de assistir o filme. Boa tarde.